Olá pessoal, obrigado pela preferência e seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva no YouTube e compartilhe o máximo que puder, por favor. Às vezes a gente fala as coisas e não é inteiramente compreendido, por isso temos de procurar sempre escolher as palavras certas e claras para que um número cada vez maior de pessoas possa entender as mensagens sem problema algum. No comentário anterior falamos que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, por isso é necessário ficar sempre de olhos bem abertos para não sermos enganados. Bolsonaro foi o melhor presidente dos últimos 60 anos, sem sombra de dúvidas. Assumiu com o propósito reto de ser honesto e não permitir a corrupção em seu governo. Conseguiu? E levou o Brasil a ter certeza de que poderia ser uma das nações mais importantes e poderosas do mundo inteiro. Combateu o desemprego com sucesso, que nem tinha sido responsabilidade dele. Equilibrou as contas públicas, fez a economia crescer de verdade, com o PIB nacional ficando acima de muitos países ricos do planeta. Enfrentou pandemia e guerra e o país recebeu o respeito dos grandes investidores internacionais. As estatais deram lucro como nunca desde 1995 e o índice de homicídios violentos caiu impressionantemente, com cerca de 20 mil vidas sendo poupadas desde que o Estado permitiu ao cidadão se proteger por conta própria. Mas por que ele não foi reeleito? Essa foi a questão do comentário anterior. Bolsonaro é humilde, sim, mas se descuidou da retaguarda. E aqui eu peço a você que me compreenda, por ser uma análise estratégica da condução do processo por inteiro. Ele tinha muita responsabilidade para reconstruir o que estava estragado. E era muita coisa mesmo, mas jamais poderia ter perdido de vista aqueles que não o queriam no poder. Muitos acham que ele sabia o que estava acontecendo e que ficou de olho o tempo todo, mas não. Caso contrário, não teria sido traído. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, por exemplo, tinha tudo para ser traído também. Um político praticamente recém-chegado na presidência e logo de cara pegou uma bucha com a invasão russa de seu território. Os russos são muito bons em persuasão e poderiam ter colocado infiltrados que eliminariam facilmente o jovem presidente. Mas, ao contrário do que esperavam, Zelensky continua resistindo e dentro da Ucrânia. Bolsonaro se cercou de alguns homens realmente muito bons, como o general Heleno, mas em caso de guerra física, como a que vemos no leste europeu, será que ele teria conseguido passar ileso, como o presidente Zelensky conseguiu? Muito provavelmente, pelo que aconteceu e pelo que vimos, a resposta é não. Mas isso faz dele um homem menor? Também não. Significa que aprendeu. Mesmo sendo experiente, a vida o ensinou mais uma lição importante. E estando fora, agora, ele se torna aquele mosquitinho chato das noites de verão, zoando no ouvido dos integrantes do governo empossado no dia 1º de janeiro. A situação agora me parece muito com os filmes da Marvel, ou seja, foram apenas os 15 primeiros minutos de uma película imensa que está apenas começando. O desenrolar da história verdadeiramente vai começar agora. A pressão começa a suar na tampa da panela. O ministro Barroso foi orientado a deixar o avião da Gol em Miami ao tentar embarcar de volta ao Brasil. Os passageiros gritaram palavras de ordem e os oficiais americanos teriam decidido que não era seguro para o ministro embarcar. Veja como foi. Sai do voo! Sai do voo! Sai do voo! Sai do O ministro Barroso teria dito depois, irritado, que o Brasil ficou doente e comete atos antidemocráticos. Ora, isso é apenas o início e os ministros começam a perder a paciência com a falta de liberdade própria. Até quando, eles perguntam, vai durar tudo isso para que possam voltar a viver uma vida normal? Não podem mais sair de casa sem seguranças com suas famílias e nem passear nos shoppings. A pergunta certa é: até quando eles ainda irão aguentar?
A mesma pressão foi sentida por Lula ao visitar o velório de Pelé em Santos, no litoral paulista. O presidente precisou chegar com um forte esquema de segurança e também foi recebido com vaias. As lambanças do novo governo já começaram antes mesmo do sol nascer. Lula mal abriu os olhos e já enfrenta a primeira crise de desentendimento com sua equipe de governo. Pediu que a isenção de impostos sobre os combustíveis permaneça por mais tempo, com medo das repercussões negativas que poderiam afetar a imagem de seu governo. Haddad, o ministro da Fazenda, disse que deveria acabar imediatamente com o benefício e Lula mostrou que quem manda no governo é ele e não Haddad. Mas como ficará agora a promessa que Lula fez com os governadores de estado de devolver os recursos que perderam com a isenção dos impostos? Já tem governador torcendo o nariz. As trapalhadas na economia, que estava regradinha, já começaram a surtir efeitos. A bolsa despencou e o dólar disparou. As privatizações estão suspensas por pelo menos 4 anos, o que só vai aumentar as despesas do governo e o que for arrecadado servirá para fomentar as ações sindicalistas, como as inúmeras invasões de terras previstas para o MST em 2023. Para piorar a situação, o COAF, que é a Coordenadoria de Administração Financeira, que estava sob o comando do Banco Central, deverá agora, segundo Lula, passar de volta para o Ministério da Fazenda, ou seja, sob a tutela de Fernando Haddad. E o que isso representa? Quando estava no Banco Central, apenas os técnicos tinham conhecimento das movimentações financeiras dos correntistas e produziam relatórios de caráter puramente técnico para a Receita Federal. Já no Ministério da Fazenda, são políticos controlando as movimentações de políticos. E para quê? No passado, quando isso acontecia, era compreendido como um instrumento de persuasão, de chantagem em cima dos parlamentares. Porque, afinal, se vê agora a necessidade de passar o COAF de volta para a Fazenda. Lula está doido para desfazer tudo que Bolsonaro construiu. E por quê? Porque foi bom. E o que é bom para o povo é ruim para quem entra, pois o bônus fica para o que saiu. E com isso, na loucura, o desespero de apagar as lembranças e os feitos acaba arruinando cada vez mais a vida do brasileiro. Colocar a líder do Partido Comunista do Brasil no lugar do técnico Marcos Pontes à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia é mais uma das coisas estranhas que vem por aí. Luciana Santos foi condenada no fim de 2019 em uma ação de improbidade administrativa com relação à contratação de uma empresa para serviços de iluminação pública, quando ela era prefeita de Olinda, em Pernambuco. E na sentença, o juiz Rafael Carlos de Moraes estipulou multa, suspensão dos direitos políticos por 6 anos e proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Uau! Como ela vai lidar agora com as compras do Ministério? E nem vamos falar, por enquanto, do decreto de desarmamento, para não ficar muito longo esse comentário. O senador Marcos Duval está revoltado e promete oposição ferrenha até o fim. O resultado dessa corrida maluca, dessa mansão dos horrores, será, com toda certeza, o aumento da pressão. Quem está acostumado com a vida boa não vai querer abrir mão da conquista e a corda só vai esticar. Foi apenas uma dorzinha de barriga, mas a cólica mesmo ainda está por vir. E não haverá espaço para os que não se modernizaram. Voltar com a velha política não é mais o remédio para a dor. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham me compreendido agora. Se não, é só voltar o vídeo um pouquinho e ver novamente. Eu leio todos os comentários e agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Vamos estar de olho sempre nas ações do governo. Um forte abraço e até a próxima.